Olá a todos, e dando continuidade à nossa temática de arquitetura contemporânea brasileira, a gente vai ver agora um pouco sobre o mestre, né, o grande arquiteto Gustavo Pena, mineiro, tá? Que a gente vai ter o prazer de conhecer, né, um pouco dessa sua obra. Eu queria dizer que um tempo atrás, certo, durante um evento lá em Belo Horizonte, a gente teve assim a honra de encontrar o Gustavo Pena num evento produzido pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFMG, que ele esteve presente com nossos alunos da Federal de Campina Grande e nos recebeu de uma forma muito carinhosa. Então, assim, eu tenho muito respeito pelo trabalho do Gustavo Pena, que, sem dúvida, é um dos maiores nomes, né, do cenário nacional e, assim, com uma trajetória da maior importância, não só na região sudeste, mas para todo o Brasil. Então, quem vai apresentar o trabalho para a gente vai ser a Isa Dutra e a Tayane Duarte, que vão sintetizar para a gente as características, um pouco da biografia desse grande arquiteto. Pode começar, minha gente. Boa tarde, me chamo Tayane, e eu, junto com a Isa, vamos apresentar um pouco sobre o arquiteto Gustavo Pena. Nós vamos começar um pouco sobre o nosso sumário. A gente vai dividir o nosso trabalho em 4 partes, começando por sua biografia. Ele é um arquiteto que nasceu em Belo Horizonte, em 1950, e um dos fatores que influenciaram sua decisão de se tornar arquiteto foram algumas, como quando ele era criança, ele morou numa residência projetada pelo arquiteto italiano Rafael Berti. E também, quando ele era criança, também visitou Brasília, o que influenciou ele a se tornar um arquiteto, né? E em 1973, ele se formou pela UFMG em arquitetura, e no mesmo ano ele fundou o seu escritório, que é o Gustavo Pena, Arquiteto e Associados. Já em 1977, ele se tornou professor da Escola de Arquitetura da universidade em que ele se formou, e ele lecionou até o ano de 2009. Em 2004, ele se tornou membro da congregação dessa escola. Um dos arquitetos que ele mais se espelhou foi o arquiteto Álvaro Siza. Já em 1979, o seu nome ele ganhou destaque numa seleção de projetos pela revista Pampulha. Primeira vez que seu nome ganhou destaque. Em 82, ele venceu um concurso para a sede da Casa do Jornalista em Belo Horizonte. Em 2018, ele foi ganhador do Prix Versalhes como melhor projeto comercial do mundo. Ele já teve trabalhos expostos no Brasil e fora do Brasil também, como na Bienal de Arquitetura em São Paulo, em Buenos Aires, em Veneza, e também pelo Instituto Francês de Arquitetura em Paris. Ele também é membro do Conselho Curador da Fundação Oscar Niemeyer. É um arquiteto que ganhou já bastante prêmio, tanto nacionais como internacionais, como o prêmio do IF Design, que ele foi vencedor pelo Memorial da Imigração Japonesa, o Prix Versalhes, que eu já citei anteriormente, e também alguns nacionais também, como o do ArcDaily de projetos brasileiros, no top 100 projetos. Agora a Isa ela vai falar um pouco sobre as suas principais obras. Então, a gente vai pontuar brevemente algumas de suas principais obras, antes de adentrar nas análises. A gente trouxe aqui alguns exemplos. O Gustavo foi autor de trabalhos das mais diversas tipologias, seja residencial, institucional, de educação, cultural. Pode passar. Aqui a gente trouxe o Núcleo de Ensino de Extensão Continuada, ele fica em Belo Horizonte, Minas Gerais, é um trabalho de 1986, a gente pode ver que ele é trabalhado o uso do aço
e o fechamento da escola faz referência à bandeira mineira, com esses triângulos aí na frente. Pode passar. Aqui está o Museu de Congonhas, também, Minas Gerais, 2007. Aqui a gente vê mesmo sendo uma obra moderna, tem o respeito ao tradicional do lugar. Acho que cabe lembrar que os mineiros vivem com as principais referências de arquitetura desde o Brasil colônia, né? Então ele respeita o tradicional junto com o moderno. Pode passar. O Estádio Novo Mineirão, Belo Horizonte também, de 2008. Pode passar. A Capela de Todos os Santos, em Martim dos Campos, Minas Gerais, 2010. Aqui não só o diálogo com a natureza, o entorno, mas também com o divino. É a arquitetura, o local, a natureza e o divino. Pode passar. E a Casa Sustentável, em Ouro Branco, em Minas Gerais, de 2017. Esse aí é um trabalho que foi utilizado com coprodutos da mineração. Ou seja, ele envolveu até a economia, né, de Minas Gerais. Passar. Agora vamos adentrar nas análises de duas obras. Pronto, eu vou começar com a análise do restaurante Atelier Rolls, que é um projeto de um restaurante onde a principal ênfase dele é a cervejaria. Então, ele foi um projeto que ganhou o prêmio Prix Versalhes. Ele é um projeto conhecido internacionalmente. E uma das características dele é a predominância da diversidade de materiais, sendo a madeira, o aço e o vidro predominantemente nesse projeto. Aqui. A estrutura dele segue o conceito de uma enorme barrica de madeira, onde se armazenam as cervejas para elas ficarem no ponto, como se diz. Então, ele foi baseado nessa materialidade e nessas formas mais curvas nessa entrada. E esse projeto é interessante porque ele tira proveito dessa declividade acentuada nesse terreno, onde tem uma vista bem ampla para a cidade de Belo Horizonte. E a gente vê que nesse projeto a estrutura é um elemento gerador da forma. Isso. A gente pode ver nas próximas imagens que esses dois patamares onde ele se aproveitou dessa declividade, elas são integradas por um volume puro vertical, onde ele, como ele é de vidro, ele dá para ter uma vista panorâmica dessa paisagem, integrando esse projeto à natureza. Aqui nessa próxima imagem a gente pode ver melhor essa estrutura vertical, esse volume, integrando essas duas áreas. E nessa estrutura nessa parte de baixo, ela é aberta para recebimento de food trucks, para se tornar esse local mais movimentado nessa questão dessa cervejaria. Aqui algumas fotos internas, e à noite também. Aqui vemos alguns cortes de plantas, onde nós vemos uma modulação nesse projeto. Esse arquiteto, ele leva bem em conta essa questão do respeito à estrutura formal. Por mais que ele use algumas formas curvas, ele não foge tanto da modulação estrutural. Então, é um dos pontos fortes desse projeto. E agora a gente vai ver uma análise do próximo, que é essa escola com a Isa. Pode começar. Então, gente, agora a gente vai falar sobre a Escola Guinharne. Ela fica em Belo Horizonte, fica no pé da Serra do Cunha. Ela pertence à Universidade Estadual de Minas Gerais, é uma escola de artes. O projeto foi de 89 a 90, sendo a obra concluída em 1994. Os materiais que são predominantes nela vai ser o aço, o concreto e o vidro. Pode passar. Então, o edifício, ele vai se desenvolver ele fica no pé da serra,
vai ser desenvolvido, posicionado na parte mais elevada do entorno e vai formar um grande prisma com linhas puras. Ele vai ser levemente curvado, fazer como se fosse um grande abraço que ele foi adequado estrategicamente, se acomodando na montanha, fazendo parte do local. Então, ela vai formar um grande teatro ao ar livre na parte inferior, que vocês podem ver nessa imagem. Vou passar. Então, toda a estrutura, ela é delineada pelo aço, com muita precisão. Ela é composta por quatro pavimentos e os panos são feitos de alvenaria, que vão predominar no vidro das fachadas. Pode passar. Aqui tem algumas plantas dos quatro pavimentos. A planta do primeiro subsolo, que é essa superior à direita, onde ficam as salas, os ateliês, fica sobre um grande teatro, um grande auditório, um grande auditório fica no segundo subsolo. E por cima do térreo vai ficar o grande teatro a céu aberto, que a gente viu na foto anterior. Pode passar. Aqui mais algumas imagens, a gente pode ver a estrutura do aço delineando, e a serra lá no pano de fundo atrás, com a escola sendo integrada a ela. Pode passar. Aqui está alguns croquis que o Gustavo Pena fez, e eu separei essa aqui, a citação dele, que fazia a escola brotar na montanha como uma rocha que vem à luz, retirá-la do porão, da obscuridade para a luz, para novos horizontes. Esse aí foi o pensamento que ele teve no seu início de processo de criação dessa escola. Vou passar. Pronto, aqui a nossa bibliografia consultada, e é isso. Aí, a gente observou algumas características depois das análises desse projeto. Ele é um arquiteto que a gente vê que ele usa muitas formas puras. A gente vê tanto em suas linhas quanto nos volumes. Está me ouvindo? Está desativado seu microfone, professora. A gente também vê que os seus projetos, eles têm um diálogo com a natureza, eles respeitam, ao mesmo tempo que eles se impõem na natureza. Ele não diverge tanto, mas mesmo assim ele faz com que a arquitetura ela se veja presente onde ela está inserida. Então, é um dos pontos muito fortes que eu achei muito interessante no projeto do Gustavo. E também esse uso das transparências e o uso também do concreto, que remete também à modernidade, as suas influências da modernidade. Então, é isso. Isso mesmo. Eles se impõem... Vocês podem deixar, Isa, a imagem de um dos projetos? Pode ser o do restaurante, o mais novo, esse, o volume, certo. Sim, Isa, tu ias falar. Não, eu ia só concluir, professora, a fala de Tayane, que a obra dele se impõe sem tirar o protagonismo do local. O protagonismo é pré-existente, que é muito forte já. É verdade. Eu acho que ele dialoga muito bem com o lugar, né? Onde insere a obra. Quando a gente vê a trajetória do Gustavo Pena, é a trajetória de um grande arquiteto, né? Nasceu em 50 ou foi 52? Não me lembro direito. 50, não foi? Então, ele está com 71 anos, não é isso? Isso. 71 anos, certo. E veja, assim, com uma produção incrível, né? Uma produção potente. Assim, Minas é um estado que eu tenho muito carinho. E sempre antes da pandemia, eu ia muito a Belo Horizonte, pelos vínculos que eu tenho com a Federal de Minas Gerais, com o grupo do Leonardo Castriota, do ICOMOS, né, e do Arquitetura e Documentação, que a gente faz parte dessa rede, né, de estudar a arquitetura brasileira.
tive o prazer de estudar em Ouro Preto, anos atrás, durante uma especialização. E Minas Gerais é um estado belíssimo, né, do Brasil. Um estado rico em termos de natureza, em termos de arquitetura, desde como a Isa falou do barroco mineiro, quando a gente tem Manuel da Costa Taíre, o Aleijadinho, né, toda a produção do barroco mineiro, que é fortíssima, tá, no mundo, né, não só aqui no nosso país, e que durante a modernidade, a criação da Escola de Arquitetura, do qual o Gustavo Pena estudou e foi professor durante 30 anos, é importante a gente ver a força dessa faculdade. A UFMG, através da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, é considerada uma das melhores do país, junto com a FAUSP, junto com o Instituto de Arquitetura de São Carlos, junto com o Mackenzie, tá? Ela se sobressai. E assim, o arquiteto e professor Gustavo Pena, a gente vê o processo projetual dele de formação moderna. E é interessante a gente retomar, né? Porque ele tem 71 anos. Quando ele estudou arquitetura, foi quando? Nos anos 70, né? No final dos anos 60 para 70. Então, é um arquiteto de formação moderna. Eu não gosto de chamar modernista, mas de modernidade, que é os princípios de modulação, de atenção à estrutura, de planta livre, não é? Da marcação, da estrutura. E a gente observa, principalmente na Escola Guignard, que eu tive o prazer de conhecer essa obra, porque eu fiquei muito curiosa com esse projeto. Eu fui lá, se eu não me engano, fica em Nova Lima, que é coladinho a BH, na Grande Belo Horizonte. E, assim, eu fiquei curiosa porque é uma escola toda com estrutura metálica, né, no final dos anos 80, toda modulada, muito com influência misiana, e, assim, da forma de projetar do MIPES, no ITT, na Casa Faz no Ovo, com aquela estrutura, sabe, frame. Por quê? Porque Minas é muito forte a mineração. E lá, eles têm muito aço. E o Gustavo Pena, ele tira partido dessa materialidade mineira, do aço, do ferro, das mineradoras que tem lá, para projetar edifícios com esses materiais, né? Mas também, tá, dialogando com a topografia, com esse lugar, porque Minas é muito cheio de montanhas, né? Belo Horizonte é uma cidade totalmente cheia de ladeiras e tal. Então, tira partido dessas curvas de nível para implantar o edifício, trabalhando com essas estruturas metálicas, moduladas, leves, ligeiras, como a gente diz, certo? Simples, né? E entrando com poucos mais significativos materiais, como ele fez no Ateliê Walls, esse projeto mais novo dele, tão bonito, né? Que a gente nota nele a clara influência, né, de Ezoque, de Meuron, com aqueles muros de gabião, com aquela materialidade, do Álvaro Siza, principalmente naquele primeiro projeto que vocês mostraram, onde tem a parte de pedra com uma superfície branca mais limpa, né, que a gente vê uma forte influência do Museu de Serralves, do Álvaro Siza, né? Então, assim, ele conhece, como professor, os mestres da arquitetura, tanto moderna quanto contemporânea, né? E ele passeia por esse universo de uma forma muito própria. E ele também, eu queria dizer que ele foi autor de todo um concurso que ele ganhou para aquela via expressa rápida, aquelas cabines do VLT, dos ônibus lá em Belo Horizonte. Então, todas as vias você vê Gustavo Pena. Outro projeto que eu acho muito legal dele também, que eu acho importante, assim, vocês até mostraram uma imagem, que é aquele onde ele tira partido
do desnível, né? Eu acho que é um monumento ao japonês, se eu não me engano, que ele faz semi-enterrado, todo branco, né? Olha que linda essa igreja. Essa igreja me lembrou muito o Tadauando. Esse aí me lembra muito Álvaro Siza, no Museu de Serralves, né? Que a gente estudou em Tal 5, né? Com essa materialidade, é muito Álvaro Siza, certo? Então, assim, realmente o respeito que o Gustavo Pena tem ao lugar, sabe, é mais uma referência para a gente, para vocês, né? Nessa daqui, essa que vocês mostraram há pouco, a arquitetura de aço com os panos da bandeira, isso, da bandeira de Minas, né? Então, aqui você vê todo o steel frame modulado, ele é muito racionalista, ele tem essa coisa dentro dele. Assim, é um arquiteto para ser estudo de caso, em tipologias de escolas, de museus, certo? De edifícios institucionais. Ele tem também casas belíssimas, certo? E aquela velha dica: continuemos investigando Gustavo Pena. Porque o que a gente vê, como eu digo, é uma pequena amostra desse grande potencial. Dá vontade de fazer um período inteiro só sobre a arquitetura contemporânea brasileira, porque é muita coisa, e o nosso país é muito grande, é continental. Cada região, né, do nosso Brasilzão tem uma característica própria, tem especificidade própria, tem um clima próprio, tem uma paisagem. E a paisagem de Minas, né, ela é muito característica. Essa materialidade que vai gerar a tectônica mineira do aço é uma realidade. E a gente vê isso de uma forma brilhante no trabalho do grande mestre Gustavo Pena. Tá joia? Então, agradeço a Tayane, a Isa pela apresentação, tá bom? E a gente fica por aqui.